Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito dos temas, dos assuntos, aí, as ideias e os pensamentos que foram desenvolvidos pelos filósofos no decorrer da história, no decorrer do tempo, né? Desde o início dos nossos encontros, nossos primeiros encontros, nós estamos trabalhando o tema da verdade. Isso mesmo, um tema muito importante para os filósofos, como eu disse para vocês em aulas anteriores, porque os filósofos sempre são pessoas que estão tentando construir o conhecimento verdadeiro, né? Encontrar o conhecimento verdadeiro, encontrar a sabedoria. Por isso, então, eles desenvolveram muitas ideias a respeito do conceito de verdade. O que é a verdade? Essa palavra nós todos usamos, né, de forma assim, no nosso cotidiano, de forma corriqueira, mas nem sempre a gente tem uma visão muito clara do que significa a verdade. E aí nós estudamos também duas teorias que são, né, conflitantes, duas teorias diferentes a respeito do que significa a verdade. Uma chamada de teoria da correspondência, isso mesmo, que diz que a verdade daquilo que eu falo é garantida pelos fatos, né, que existem no mundo exterior. Então, sempre que eu fizer uma afirmação para que ela seja verdadeira, ela tem que se corresponder a algo que aconteceu de fato, ou algo que existe no mundo real. Essa é a teoria da correspondência, mas existem outras. Uma segunda teoria importante para entender o conceito de verdade é a teoria do ponto de vista ou das perspectivas. Isso mesmo, o ponto de vista diz que cada um de nós tem um ponto de vista a respeito da verdade. Cada um de nós tem uma perspectiva da verdade. E nós podemos conhecê-la só de maneira parcial, né? Cada um conhece a verdade pelo seu próprio ponto de vista. Falamos também sobre dedicar a vida à busca ao saber, né? A busca pelo conhecimento, que é uma atividade filosófica propriamente dita. Muitos pensadores no decorrer da história se dedicaram a essa forma de saber. Mas não é a única que existe, né? Existem muitas outras formas de conhecimento, formas de saber, como, por exemplo, a mitologia, que, como nós contamos aí nas aulas anteriores, né, faz parte de muitos povos, aí, de muitas regiões do mundo, de muitas culturas diferentes, e que narra aí os feitos dos deuses e dos heróis e como surgiram todas as coisas, né? Acrescenta aos fatos alguns aspectos, a mitologia acrescenta aos fatos alguns aspectos fantasiosos, fantásticos, né? E sobrenaturais aí da relação entre os homens e os deuses. Também falamos sobre uma segunda forma de pensamento, uma segunda forma de conhecimento, que é a arte, que representa, né, de forma criativa ideias, pensamentos, sentimentos. Ela é capaz de expressar, então, tudo aquilo que faz parte do nosso mundo interior, a nossa imaginação, os nossos sentimentos e assim por diante. A arte utiliza muitas técnicas diferentes, linguagem, diferentes formas de saber e de expressão, né? E também desperta sentimentos ligados à experiência da beleza ou à experiência estética, como diziam os filósofos. Falando também sobre a ciência, né, que surgiu da busca por explicações objetivas, que sejam comprováveis, que podem ser testadas, verificadas, né, sobre os fenômenos naturais, sobre a natureza. E utiliza equipamentos, tecnologia cada vez mais sofisticados para investigar o mundo e investigar a natureza também, que é a ciência. E por último falamos um pouco sobre a filosofia. Hoje nós vamos falar mais a respeito dela, né, que surgiu como uma busca de explicações para o mundo real, para o mundo natural e também para os nossos próprios comportamentos, explicações que sejam racionais, né, que sejam sistematizadas, organizadas e que tenham aí lógica, né, que sejam construídas pelo pensamento lógico também. A filosofia utiliza muitas formas, muitos métodos para encontrar o caminho para a verdade. Por exemplo, os diálogos, os raciocínios lógicos, a investigação da realidade, a observação e o pensamento. Então são várias formas de conhecimento, né, que a filosofia, vários métodos que a filosofia utiliza para alcançar a sabedoria, isso mesmo. Mas verdade, sabedoria, será que as duas coisas têm alguma relação? Bom, assim como a verdade, a sabedoria também vem sendo motivo de reflexão por parte dos filósofos em
todos os tempos, durante muitos séculos, né? E, portanto, a busca pelos critérios para identificar a verdade, diferenciar a verdade da falsidade e estabelecer o que é a sabedoria, foi pensado aí por muitos filósofos. Um deles, em especial, viveu na Grécia, mais ou menos no século V a.C., e é o filósofo que deu nome a essa área do conhecimento de filosofia, que significa amor à sabedoria, né? E também deu nome ao filósofo como um amigo da sabedoria, um amigo do conhecimento. O nome desse pensador, o nome desse filósofo é Pitágoras. Isso mesmo, Pitágoras foi filósofo, astrônomo, matemático, foi uma pessoa também muito importante na época em que ele viveu. E o Pitágoras dizia o seguinte, né? Quando as pessoas diziam que o Pitágoras era um homem sábio, ele dizia: não, eu não sou um sábio, eu sou um filósofo, né? Porque o Pitágoras acreditava que a sabedoria não era dada aos mortais. Os mortais, como ele, deveriam se dedicar, deveriam amar a sabedoria para tentar se aproximar ao máximo possível dela, né? Essa visão teve uma grande influência para a história da filosofia, mas não foi a única. E com o passar do tempo, diferentes filósofos também refletiram de maneiras distintas a respeito do que seja o sábio ou a sabedoria, né? E ainda na antiguidade, muitos deles concluíram que um sábio seria alguém que não é só dotado de muito conhecimento, mas também de simplicidade, autocontrole, né? Independência, coragem para enfrentar as dores, né? E que não pudesse evitar, claro, e a disposição para agir sempre de acordo com o bem, né? Sempre na direção do bem, na direção daquilo que é melhor para si e para todos ao seu redor. Então esse é o sentido da palavra sábio, né? Lá na página 16 do seu material didático, você vai encontrar um texto falando um pouco sobre o Pitágoras e embaixo algumas atividades. Então eu peço para você dar uma olhadinha nessas atividades, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais o pensamento do Pitágoras e também o sentido aí da palavra sabedoria, do conceito de sabedoria que os filósofos utilizaram, tá? Então, lá na página 17, você vai encontrar uma segunda atividade chamada ética e cidadania. Lá na Grécia Antiga, né, os jovens, eles seguiam, né, as pessoas que eram consideradas sábias. E essas pessoas, então, eram responsáveis por transmitir os seus conhecimentos aos mais jovens. E hoje, quem será que os jovens admiram? O que você acha? Já pensou sobre isso? Então, lá na página 17, você vai encontrar um texto, ética e cidadania, e logo abaixo uma atividade para você realizar a respeito disso. A verdade, o saber e a sabedoria estão, então, entre os assuntos, dos principais assuntos que interessaram os filósofos. E que há muito tempo, né, eles investigaram o que somos capazes de saber e como evitar os enganos a fim de termos certeza de que estamos construindo conhecimentos verdadeiros. Por isso a importância, né? Não só de você investigar, observar e pensar com rigor lógico para construir conhecimentos verdadeiros, que sejam capazes, são seguros, né? E que sejam capazes de guiar as pessoas em direção ao bem. Mas, para você participar desse debate, desse exercício de filosofia, basta você começar refletindo sobre essas questões. Veja lá, ó, como você se sente quando não sabe algo que gostaria de saber? Qual que é o sentimento que você tem? Começa pensando sobre isso, né? E se alguém lhe diz que não há como saber isso que você gostaria de saber, o que vem à mente? Como você se sente em relação a essa impossibilidade de alcançar o conhecimento, né? O que você pensa quando alguém discorda dos seus conhecimentos? E quando descobre que você mesmo se enganou, qual é o sentimento que vem? Bom, uma vez que você se dedica a refletir sobre essas questões, você então entrou também na história da filosofia para refletir junto com os filósofos a respeito de um dos temas mais importantes da história do pensamento, que é a respeito da verdade, né? E para resolver algumas dessas dúvidas, ou mesmo encontrar outras dúvidas, né, em que você confia mais, no que observa e percebe. No que você confia mais? No que você observa e percebe ou naquilo que vem a partir do raciocínio, aquilo que vem a partir da mente, do pensamento? Qual que é mais confiável? O que eu vejo com os meus sentidos ou aquilo que eu penso com o meu raciocínio, com a minha razão, a minha racionalidade? O que você acha sobre isso?
mais uma pergunta, né, que é de interesse da história da filosofia e também vários filósofos no decorrer do tempo pensaram. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês 2 grupos de filósofos que chegaram a respostas bem diferentes a respeito dessas perguntas, ok? Então por hoje é isso, bons estudos de filosofia, boa reflexão e até a próxima aula. Tchau, tchau.